Muito bem, graças a Deus. Exaltado e adorado é o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração é para Ele. Por isso que nós estamos aqui. Eu só tenho a agradecer ao nosso Deus. Por Ele nos dar essa rica e poderosa oportunidade para falarmos do seu tão grande amor. Este amor infinito, este amor que nenhum ser humano poderá comparar o tamanho deste tão grande amor. O amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu muito me alegro por estar aqui, né? Me sinto muito feliz ao estarmos aqui a anunciarmos a palavra de Deus. Está conosco Eduardo Ventura, Edileuza Santos, lá diretamente de São Paulo. Deus abençoe, um abraço, meu irmão. Nós vamos orar, né, pelo Edivaldo, vamos orar pelo Edivaldo. Daqui a pouco nós vamos orar pelo Edivaldo para que o Senhor Jesus Cristo venha restabelecer. Já temos orado por ele e vamos continuar orando, né, por toda aquela casa, toda aquela família, para que o Senhor Jesus venha dar vitória a ele, restituir a sua saúde, no nome de Jesus, amém? Nosso irmão, temos que orar, temos que pedir a Deus pela vida dele, pela saúde dele, para que o Senhor Jesus Cristo venha trazer, né, de volta a sua saúde. Daiane Heloísa está conosco, né? Que Deus abençoe a todos que estão aí ligadinhos conosco, nessa noite tão maravilhosa. Edileuza Santos, os irmãos que estão ligados conosco, né? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus, chamando saudação para todos que fazem aí a IAPF, a Igreja Apostólica Poder da Fé. Deus abençoe, graça e paz para todos os irmãos. Bom, nós vamos aqui com a palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, meu querido ouvinte. Também o nosso querido cantor Adailto César está conosco. Deus abençoe a vida do nosso querido irmão Adailto César, né? Rosilene, né? Nossa irmã Rosa, Deus abençoe, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Rosa, ela está pedindo um louvor, né? Está pedindo um louvor, mas na primeira hora do programa, né? Já estamos no momento da mensagem, irmã Rosa, mas aí a irmã Rosa nos lembra amanhã novamente, né? E nós vamos oferecer o hino para o livro espiritual da irmã Rosa após a mensagem com Heloísa Rosa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por conta que já está aqui na grade, tá bom? Deus abençoe. Beth Lima também está conosco. E na segunda hora do programa, eu quero avisar aqui que já é a hora da mensagem, então não há mais tempo suficiente. Nós já terminamos a mensagem faltando 5 minutos para as 23 horas, então não há mais tempo aonde já está programado. Mas é um prazer, uma alegria a audiência da nossa irmã Rosa, né? Estivemos aí e já oramos ao Senhor. Que Deus abençoe a irmã Rosa. Vai aqui o abraço do pastor Edivan, da pastora Elisângela. Deus abençoe essa casa, a Rosinalda, né? A Ruth, mandamos um alô para a Ruth. A Ruth não perde o nosso programa, né? Que Deus abençoe a vida da Ruth, Deus abençoe a vida da Ruth e a Rosa, a Rosinalda, aquela senhora que estava aí com vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês. Os irmãos que estão aí nos assistindo também pela live, nosso querido cantor Danúbio Leal, que Deus abençoe. danubleal.com, né? danubleal.com. Deus abençoe a vida de vocês e meus queridos irmãos. Bom, vamos aqui à palavra do Senhor. Eu quero trazer um tema, é muito conhecidíssimo esse tema desta palavra, desta ministração, dessa noite, para que nós possamos esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas têm acerca desse assunto. Então, eu quero convidar você já vai abrir aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro do evangelista, né? Lucas. Você vai ler aí conosco no livro do evangelista Lucas, capítulo 16, e vai acompanhar conosco a leitura a partir do versículo 19 até o versículo 31. Esta ministração traz como tema hoje o que significa o seio de Abraão na Bíblia. Amém? Vamos aprender esse tema nessa noite e falar para você, meu querido ouvinte. Espero que ninguém fique com dúvida alguma. Espero que vocês realmente aprendam a palavra de Deus, né? Então, vamos aqui. A expressão seio de Abraão
é aplicada na Bíblia no texto que se registra a história do rico e Lázaro. O rico é um homem ostentoso, né? Enquanto Lázaro era um mendigo. Quando ambos os homens morreram, eles se acharam em realidades completamente diferentes. Bom, agora nós vamos à leitura. Você pode acompanhar conosco, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Amém? Então pegue sua Bíblia aí, aonde você está, na sua casa, no seu sofá, deitado aí na sua cama, assistindo a programação da Imprensa FM, no programa A Voz Apostólica, esse programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Você vai aí acompanhar conosco essa leitura da Palavra de Deus. Amém? Diz assim, a partir do versículo 19. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Versículo 21. Ele ensinava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Versículo de número 22. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu, e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos. E ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro em seu seio, ao seu lado. Versículo 24. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nessa chama. Versículo 25. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. 26. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode passar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. 27. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram. E respondeu Abraão: seus irmãos podem ouvir o que eles disseram? Vou repetir esse versículo. Moisés e os profetas já os avisaram. Respondeu Abraão: seus irmãos podem ouvir o que eles disseram? Versículo de número 30. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém de entre os mortos lhes fosse enviado, e eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém. Esse foi o texto que nós lemos em Lucas 16, a partir do 19 até o versículo de número 31. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aonde nós vemos aqui essa leitura tão maravilhosa, no qual nós vamos examinar um pouco e aprender um pouco nessa leitura a palavra do Senhor. Essa palavra que produz vida, essa palavra que ela transforma a vida do mais vil pecador. Não importa, prezado ouvinte, o que você tenha, o pecado que você tenha vivido, o pecado que você tenha praticado. Mas quando o homem, ele crê na palavra de Deus, através do ouvir, conforme nós aprendemos em Romanos 10 e 17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela ministração
da palavra de Deus. Quando o homem ele recebe o dom da fé diretamente de Deus, então a vida desse homem, a vida dessa mulher, a vida desse jovem, a vida dessa pessoa que recebe é transformada, é mudada, é impactada pelo poder que há no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Então, eu quero falar algo para você nessa noite, nesta passagem, o qual nos dá a entender que não é brincadeira, que o homem, ele foi criado por Deus, foi formado por Deus, Deus lhe deu um espírito para que ele vivesse, para que ele o adorasse. E é necessário que o homem, ele preste conta a Deus de todas as suas palavras, de todos os seus atos que ele comete ou cometerá sobre a face da terra, ele vai prestar conta diante de Deus. Então é por isso que nós anunciamos esta palavra, é por isso que nós ensinamos e falamos do amor desse Deus Todo-Poderoso. E alguém talvez pense, será que Deus é injusto? Não, Deus é justo, porque Ele faz como Ele quer, Ele faz da maneira que Ele acha melhor. E quem é o homem para tentar querer contender com Deus Todo-Poderoso? Jamais poderá. Né? Nós temos que aprender, nós temos que ouvir e nós temos que saber que o nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso e que nada está fora do seu alcance. Todas as coisas estão no controle de Deus. Tudo que acontece sobre a face da terra é determinação, é decreto de Deus. Então nós temos que continuar louvando e adorando o nome desse Deus, independente da circunstância que nós passamos, que nós vivemos aqui na face da terra. As pessoas só se aproximam para ouvir a palavra de Deus em busca de algo em troca, em busca de riqueza, em busca de felicidade em coisas materiais. Mas nós sabemos que a pastora Elisângela trouxe uma mensagem aqui, eu creio que foi a semana passada, que a paz que excede todo o entendimento, né? A paz que excede todo o entendimento. Foi lá na igreja que a pastora trouxe essa mensagem, né? A paz que excede todo o entendimento. Então, essa paz o mundo não pode dar a ninguém. Essa paz o mundo não tem, o mundo não conhece e nem vai conhecer. Só conhece a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer na alma, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Porque o verdadeira paz, o verdadeira alegria, o verdadeiro prazer na alma do ser humano não está nas coisas materiais que ele possui, não está nas coisas aqui da terra, em terreno, em chácara, em conta gorda, em um bom emprego, não está nisso, mas está em o homem servir, em o homem adorar a esse Deus tão maravilhoso. Então nós vemos aqui, o rico foi levado ao Hades. Na leitura que nós lemos, nós vemos duas pessoas, duas histórias totalmente opostas. Um homem que vivia ostentando riquezas, e ali um homem que sobrava alimento na sua mesa, um homem que tinha de tudo, um homem que possuía bens materiais, um homem que ali ele tinha condições de viver uma vida festiva, uma vida de farra, uma vida de ostentação, mas só que tem algo aí. Há um pequeno detalhe aí, ele só estava pensando no aqui e no agora, ele não estava preparado para, no dia que tivesse um encontro com o Mestre Jesus, ele não estava nem aí para o outro lado, né? Quantas pessoas que só pensam nas coisas materiais, quantas pessoas só pensam no aqui e no agora? Ah, eu tenho um bom emprego, então Deus vai me colocar, eu vou ser salvo porque eu tenho condições. Tem pessoas que pensam assim. Eu vou ser salvo porque eu faço o bem. Eu vou ser salvo porque eu dou esmolas. Eu vou ser salvo porque eu tenho um bom coração.
eu vou ser salvo porque eu tenho Jesus no meu coração. As pessoas dizem isso, as pessoas falam isso. Mas realmente só tem Jesus no coração aquele que crê. Só tem Jesus no coração aquele que foi tocado pelo poder do Espírito Santo. Só tem Jesus no coração aquele que foi chamado pelo poder do Espírito Santo através da pregação da palavra de Deus. Então, veja que coisa maravilhosa, veja que coisa gloriosa. Então, aquele rico, ele ostentava riqueza, então ele estava totalmente dominado pelo dinheiro. Ele estava tão dominado de uma forma tão forte, ferronha, digamos assim, que o mendigo Lázaro estava na sua porta e ele nunca se importou de dar uma xícara de café ao mendigo ou de dar um almoço ao mendigo. Ele nunca se importou, né? Nós vemos que quantas pessoas fazem essa mesma coisa hoje. Quantas pessoas dizem que servem a Deus, mas se chegar um mendigo na sua porta, ele não dá uma xícara de café, ele não dá um prato de comida para alguém. Então, quer dizer, está quase da mesma forma desse rico dessa parábola. Veja que coisa. Então, olha só, ele não... O dinheiro, a posição social, ela domina o ser humano. Há pessoas que se deixam dominar. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele jamais se deixou dominar por isso. O apóstolo Paulo, ele disse: eu sei ter em abundância, eu sei passar fome, eu sei ter sobrando, eu sei ter em abundância, eu sei ter fartura, eu sei viver bem na fartura e também sei viver bem quando está me faltando tudo. O apóstolo Paulo falou isso. Quer dizer, ele não deixava as coisas materiais lhe dominar. Mas as pessoas deixam as coisas materiais o dominar, como este rico desta parábola deixava tanto a sua riqueza o dominar, que ele não percebia o sofrimento do mendigo. Ele não percebia o sofrimento daquele homem. Nós sabemos que a leitura fala que aquele homem, ele se alimentava das migalhas que caíam da mesa daquele rico. Então, veja bem, isso é uma pequena conjectura que eu vou fazer. Não está na Bíblia, veja bem. Mas nós sabemos que, com certeza, o mendigo ele não estava ali debaixo da mesa do rico. Com certeza, veja bem essa pequena conjectura que eu vou fazer. Com certeza, quando aquele rico jogava o resto de comida fora, era que o mendigo ia lá e se alimentava. Porque, na realidade, ele não estava ali feito um cão, feito um animal, debaixo da mesa do rico. A palavra de Deus, ela tem muitos símbolos, muitas coisas que nós temos que examinar cuidadosamente. Então veja bem. Então a parábola diz que o mendigo, ele se alimentava do resto, da sobra da comida que vinha da mesa do rico. Os cães, os cachorros lambiam as suas feridas abertas. Olha que sofrimento, olha que dor. Mas nós não vemos em nenhum momento aqui o Lázaro, ele reclamando, ele se lastimando, ele dizendo: essa vida é uma vida miserável, essa vida é uma vida que não tem como eu viver essa vida, eu vou fazer algo, eu vou roubar, eu vou fraudar algo. Não, ele permaneceu ali, mesmo naquele sofrimento, mesmo naquela dor, mesmo naquela vida difícil, dificultosa, problemática, que ninguém dá valor a uma pessoa dessa, uma pessoa que é um mendigo. Até hoje a sociedade hoje despreza o mendigo. Quando o mendigo chega em determinado lugar, as pessoas o expulsam. Até mesmo na igreja, tem igreja que expulsa. Quando chega o mendigo: não, vai embora, você está sujo, vai embora. Tem igreja que faz isso, tem religiões que fazem isso. Mas nós sabemos que Jesus, ele nos chama a atenção nesse texto, não para dizer para você que alguém que possui riqueza, ele vai para o inferno. Não é essa a questão aqui. A questão é que as pessoas são dominadas pela riqueza e elas perdem o amor ao próximo.
não tem amor ao seu semelhante. As pessoas que têm riquezas, o amor dela está no dinheiro. Por isso que há aquele versículo que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é o dinheiro em si. O dinheiro em si é bom. A pessoa possuindo dinheiro, ele pode comprar as coisas que ele necessita. Todo mundo necessita de dinheiro. Todo mundo necessita de ganhar o dinheiro, seu pão, para sustentar sua família, para comprar sua casa, para comprar seu carro bom, para andar dignamente. Quem é que não quer andar dignamente? Todo mundo quer. Mas só que o evangelho não é isso. E outra coisa, aquele homem, ele era uma pessoa sem amor. É isso que o dinheiro produz. Olha, o dinheiro produz na vida das pessoas o desamor. O dinheiro produz a falta de amar o seu próximo. O dinheiro cega a visão das pessoas para com o seu próximo, não vê o que o seu próximo está passando, não vê o que o seu próximo está vivendo, não vê o que o seu próximo está sofrendo. Olha que coisa. Então tudo isso nós vemos nessa parábola. Nós aprendemos tudo isso nessa história que Jesus contou. O rico foi levado ao Hades, né? Que neste caso significa um lugar de tormento. Né? Um lugar de tormento. Já o mendigo, Lázaro, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Diante desse texto, muita gente acaba tomando a expressão seio de Abraão de uma forma completamente equivocada. Nós vamos aprender agora, nesse estudo, o que realmente significa o seio de Abraão. Que as pessoas, às vezes, acham que o seio de Abraão é um lugar de descanso, é um lugar onde as pessoas ficam. É uma interpretação totalmente errada que o pessoal tem tido dessa passagem, desse lugar chamado seio de Abraão. Olha, uma das interpretações mais conhecidas sobre isto diz que o seio de Abraão é um lugar intermediário, onde as almas dos crentes que morreram ficam aguardando a ressurreição dos corpos. Veja bem que tipo de interpretação equivocada. É por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Nesse caso, este lugar não seria o céu, mas um tipo de sala de recepção. Escute bem, né? Obviamente, este tipo de interpretação é fantasiosa, não tem base bíblica para isto. A Bíblia diz que quando os redimidos morrem, eles vão diretamente estar com Cristo. Então, vou mostrar para você o versículo que prova isto, para que você possa entender que não é da forma que muitas pessoas têm pregado aí, equivocadamente, e dizendo, a pessoa fica em um lugar, aguardando, e tem um sono da alma. Não tem nada disso. A palavra de Deus não nos ensina nada disso. Vamos examinar as Escrituras para nós não falarmos coisas que não estão nas Escrituras. Como eu falei para vocês agora há pouco, eu fiz uma conjectura, mas tem sentido essa conjectura que eu fiz agora há pouco, né? Então, veja bem, Filipenses 1:23, estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. O apóstolo Paulo falou isso. Quero partir e estar com Cristo, porque me seria muito melhor. Apesar do apóstolo Paulo, ele ser um homem cheio de Deus, ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo atravessou muitas tribulações aqui sobre a face da terra. O apóstolo Paulo sofreu um naufrágio, o apóstolo Paulo sofreu uma quarentena de açoites -1, o apóstolo Paulo ele foi preso, o apóstolo Paulo ele foi trancafiado ali naquela prisão, o apóstolo Paulo ele sofreu atentado de morte contra a sua vida. Atentaram contra a vida do apóstolo Paulo. Houve uma certa ocasião que bateram tanto nele que ele se fez de morto, senão o pessoal tinha terminado de o matar. Então pensaram que ele estava morto e saíram fora. Depois ele foi embora. Veja bem, então o apóstolo Paulo, ele nos fala aqui em Filipenses 1:23, estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Quando o cristão parte, ele está com Cristo. Não existe esse negócio, irmãos, de dizer, vai ficar aguardando aqui, vai ficar aguardando ali. Não vá nessa. Isso não é totalmente um ensinamento bíblico, não é totalmente um ensinamento de acordo com a palavra de Deus. Mas, então, o que significa o seio de Abraão na Bíblia? Vamos ver. Deus abençoe todos que estão nos ouvindo aí, pela live do cantor
Danilo Leal, Deus abençoe. O nosso querido pastor Veronito Paz está conosco, Deus abençoe sua vida, meu querido, né? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Então, nós vemos aqui, mas o que significa seio de Abraão? As pessoas, como eu falei, pensam que é um lugar intermediário, onde quando alguém morre, que serve a Deus, alguém que é crente fiel, que serve a Deus, ele morre, ele fica naquele lugar, ali, esperando, como se fosse uma sala de espera. Mas não é. Não é isso que esta parábola está querendo dizer. Então, vamos ver. A expressão seio de Abraão é utilizada na Bíblia exclusivamente no texto de Lucas, mas no Talmud, né? Olha, vamos ver. O Talmud, eu coloquei isso aqui somente porque eu gosto de algumas coisas, fazer alguns detalhes, mas nós não vamos entrar nesse detalhe do Talmud. Mas se alguém perguntar, mas pastor, o que significa Talmud? Então, Talmud significa, o estudo é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertence à lei ética, costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabino. Essa é a mensagem, isso é o que significa Talmud. Amém? Então vamos continuar. A expressão aparece com uma representação do céu. Isso indica que, apesar de não ser comum na Bíblia, o seio de Abraão era uma expressão hebraica conhecida dos judeus. Essa palavra, seio de Abraão, é uma expressão hebraica conhecida pelos judeus. Já o significado dessa expressão no relato de Jesus é muito claro. Implica a ideia de felicidade e bem-aventurança. Portanto, o seio de Abraão significa um favor especial, uma posição de honra. Olha o que significa o seio de Abraão, uma posição de honra, um favor especial. Vamos lá. Então, em João, capítulo 1 e versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, o único que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Então, outras ocasiões, Jesus também conectou a figura de Abraão com o destino final dos salvos. Ele falou de bem-aventurança eterna como uma grande festa em que os redimidos se assentam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Amém? Versículo Mateus, capítulo de número 8, versículo 11. Diz assim: e também lhe digo que muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete no reino dos céus. Aqui basta lembrar que Abraão não é visto na Bíblia apenas como um grande patriarca dos judeus. Ele também é considerado como o pai espiritual de todos os crentes. Abraão, ele é considerado como o pai espiritual de todos os crentes. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Houve um chamado lá em Gênesis 12 para Abraão, e Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha, que promessa. Deus fez uma grande promessa para Abraão. Vamos voltar aqui. Romanos capítulo 4, versículo 11. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé, de que Deus já havia declarado justo, mesmo antes de ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. Amém? Eles são considerados justos por causa de sua fé. Esse versículo se encontra em Romanos capítulo 4 e versículo 11. Além disso, naquela época, as refeições eram servidas numa mesa baixa, com um sofá ao centro, outro sofá à direita e à esquerda da mesa, formando um U. Cada sofá
como acomodava 3 pessoas. E as pessoas que vinham à mesa ficavam inclinadas sobre o cotovelo esquerdo. O lugar de maior honra era a posição central na cabeceira da mesa. Depois, o segundo lugar em importância era o esquerdo seguido pelo direito. Né? Nós vemos agora, veja bem, essa explicação que nós estamos explicando para você, o que significa o seio de Abraão, né? O seio de Abraão, que realmente quer dizer nessa parábola o que realmente ele significa. Então, ao utilizar a expressão seio de Abraão, Jesus estava se referindo a uma cena em que o mendigo era o convidado de honra num banquete ao lado de Abraão, o principal patriarca dos judeus. Olha o que Jesus estava querendo dizer. Olha o que Jesus estava querendo que as pessoas entendessem. Quando ele contou esta parábola, ele estava, então, vou repetir essa pequena parte. Então, ao utilizar a expressão seio de Abraão, Jesus estava se referindo a uma cena em que o mendigo era convidado de honra num banquete ao lado de Abraão, ao principal patriarca dos judeus. Amém? Então, veja bem, é nítido o contraste pretendido por Jesus ao utilizar a expressão seio de Abraão. Aquele mendigo que desejava receber simplesmente as sobras da mesa do homem rico, agora é visto em um lugar de destaque, reclinado sobre o peito de Abraão. Amém? Agora, eu creio que o ouvinte entendeu o que significa o seio de Abraão no banquete celestial. Assim também fazia o apóstolo João, quando se assentava à mesa com o Senhor Jesus. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos essa posição. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos, eu vou pedir aqui para a pastora vir até aqui e fazer mais ou menos como era, né? Então, ela encostava aqui, a cabeça aqui, então chamava assim, reclinar, mais ou menos isso aqui. Né? Você que está vendo, você está aqui assistindo, não os que estão ouvindo pela rádio, mas os que estão nos assistindo pela live, vê que é mais ou menos por aí. Né? Então, vou pedir para o cantor não vir desse lado de cá. Né? Vim aqui e fazer como o apóstolo João, ele sempre usava isso que significa o seio de Abraão, aonde o apóstolo João chegava e ele se reclinava aqui, né? Encostava aqui a cabeça aqui. Então isso é o que significa o seio de Abraão. E as pessoas não estudam as escrituras e não conhecem. Quando Jesus chegava ali, então o apóstolo Pedro ele chegava e fazia assim, reclinava a cabeça no ombro do Senhor Jesus, no seu peito, no seu ombro, no seu peito. Então ali que chama o seio de Abraão. E assentava à mesa com o Senhor Jesus. Veja bem. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Esse versículo está em João 13 e 25. Inclinando-se para o Senhor Jesus, perguntou-lhe: quem é? Está vendo aí? Então, o judaico contemporâneo sobre o Novo Testamento, tratado dessa passagem, esclarece que Jesus usou pensamentos após a morte que esta altura e tinha sido influenciado pela mitologia pagã para dar uma lição espiritual sobre como vemos e tratamos os outros. Está vendo aí? O real sentido dessa parábola, quando nós estudamos a palavra de Deus, todas as parábolas, a pastora está conosco, nosso querido Romero Remígio. Deus abençoe, meu querido. Um abraço, graça e paz. As pessoas que estão aqui assistindo pela live do nosso querido cantor da Dupla Leal, Deus abençoe. Quando nós vamos estudar um texto da palavra de Deus, nós temos que ver qual é o real sentido do texto, para nós assim falarmos sobre esse real sentido. Então, o real sentido dessa parábola que Jesus ele falou foi isso. Ele esclarece que Jesus usou os pensamentos após a morte,
que esta altura, né, já tinha sido influenciado pela mitologia pagã para dar uma lição espiritual sobre como vemos o tratamento com os outros. Porque aquele homem, por ele ter riqueza, ele tratava com indiferença o mendigo. Ele se achava melhor do que aquele mendigo. Ele se achava mais especial, ele se achava uma pessoa famosa por conta da sua riqueza, se achava alguém mais importante. E quantas pessoas se acham mais importante do que a outra porque possui bens materiais? Então foi esse realmente o sentido que Jesus quis falar nesta parábola ao dizer que o rico, ele se sentia melhor, se sentia mais importante e se sentia acima daquele mendigo e achava que ele era especial e que o mendigo não era, e que ele ia talvez ele nem se lembrasse do dia da sua partida. Talvez ele nem pensasse nisso. Isso é uma conjectura que nós estamos fazendo aqui. Talvez ele nem pensasse no dia da sua partida para com Deus. Talvez ele nem estivesse esperando, eu nem vou morrer porque eu tenho dinheiro. Quantas pessoas confiam no dinheiro e dizem, eu tenho dinheiro, eu não vou morrer. Se aparecer alguma enfermidade, eu vou lá no médico, o médico vai resolver. Mas às vezes há enfermidades que o médico não resolve. Às vezes há problemas na nossa vida que só Deus pode resolver, que o dinheiro não pode resolver, que o ouro, que a prata que você tem não poderá resolver o teu problema. Quantas pessoas têm sido mesquinhos para com a obra de Deus? Quantas pessoas têm sido miserável para com a obra de Deus? Têm sido avarento, como muitos avarentos que a palavra de Deus fala. As pessoas têm sido avarentas, não têm contribuído com a obra de Deus. Quando você fala em contribuir com a obra de Deus, alguém diz, é ladrão. Em todo segmento tem pessoas que fazem as coisas corretas e tem pessoas que fazem as coisas erradas. Não é toda. Tem um ditado popular que diz que toda Maria não é a mesma Maria. Toda Maria não é uma só. Então veja bem. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina sobre tudo isto. Então, tem pessoas que não compreendem e se negam. Fecham a mão para a obra de Deus. Então, quando você fecha a mão para a obra de Deus, você está fazendo a sua vontade. E você não está fazendo a vontade de Deus. Você está apegado ao dinheiro. É isso que essa parábola diz. Aquele homem, ele tinha um apego muito grande ao dinheiro. Sua riqueza, sua vida era o dinheiro. E quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas pensam e agem dessa maneira? Então, nessa visão da vida após a morte, eles pensavam que o Hades, morada dos mortos, era dividido em 2 compartimentos. Olha só, os judeus pensavam isso. E diálogos poderiam ser realizados, né? Diálogos poderiam ser realizados entre pessoas, eles pensavam isso. Na morada dos justos e também na morada dos injustos. Nós vemos também que eu não posso deixar de falar que o rico, ele disse, pai Abraão, se alguém ressuscitar e for lá avisar meus irmãos, talvez eles se convertam. Aí Abraão disse para eles, olha, tem Moisés, vou explicar isso aqui para você. Acho que você nunca ouviu alguém falar dessa maneira que eu vou lhe falar. Não que eu me sinta melhor nem maior, não, mas é porque a palavra de Deus ela é assim. Nós temos que falar aquilo que nós aprendemos, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Não estou aqui para dizer a vocês, meus irmãos, meus ouvintes, que são melhor que ninguém, não. Estamos aqui para isso. Mas eu quero dizer a vocês que quando Abraão disse assim, eles têm Moisés e os profetas, eu quero fazer uma pergunta para os ouvintes. Será que os ouvintes vão me responder? Pastor Elisângela? Aí eu pergunto, cantor Danu, pode responder também. Será que Moisés e os profetas eram vivos? Será que eles eram vivos? Eles não eram vivos. Na época de Jesus já tinha passado. Eles não eram vivos. Quando Abraão falou, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a lei. Eles têm a lei e os profetas. Quer dizer, os livros proféticos e a lei de Moisés.
Foi isso que Abraão disse. E eles, porque eles não ouvem a lei? Tem alguém lá falando da lei. Tem alguém lá profetizando para eles. Falando da palavra. E porque eles não creram. Então, mesma coisa estamos fazendo hoje. Estamos pregando, estamos anunciando para que você venha crer. Através do ouvir essa palavra. Para que você não vá parar neste lugar de tormento. Que esta palavra fala. Essa comparação que Jesus fez. Né? Diz que o rico, ele estava atormentado. Num lugar quente. Onde havia, com certeza, a fogo. Ele estava atormentado nessa chama, ele falou. Estou atormentado nessa chama. Então, não adiantou de nada a riqueza daquele homem rico. Não adiantou de nada a vida de ostentação que ele vivia. Não adiantou de nada. Então, eu quero continuar aqui. Então, dois compartimentos. O diálogo poderia ser realizado entre pessoas na morada dos justos e também na morada dos injustos. Olha só. Os escritos judaicos também imaginam o primeiro como uma terra verdejante, com água doce, brotando de inúmeras nascentes. Eles pensam isso. Separaram o seguinte, que era descrito como uma terra árida e seca. Esses elementos são mostrados na parábola de Cristo. Na história de Cristo, Deus era a única fonte de ajuda do mendigo. Porque certamente o rico nunca faria nada por ele. Olha só. Nessa parábola que Jesus contou, a única fonte, a única ajuda que o mendigo teria, ela vinha de Deus. Porque o rico nunca iria fazer nada por ele. É tão que não fez. É tão que não fez. O rico via ele ali cheio de feridas, via. O rico via ele ali com fome, via sim. O rico via ele sem ter uma roupa boa para vestir, via sim. O rico via os cães lambendo ele, via sim. Mas o rico não se importava, porque o seu coração estava na riqueza que possuía. Quem lembra da parábola do jovem rico? Mesma coisa, Jesus disse para o jovem rico: vai e vende o que tens, reparte entre os pobres. Isso era algo que a igreja primitiva, ela costumava fazer. Havia amor. Lá em Atos diz, havia amor. Os irmãos, eles vendiam suas propriedades. E quando o irmão não tinha onde morar, eles construíam ali uma casinha para aquele irmão. Se juntavam os irmãos, ajudavam, vendiam o terreno, dividiam, um dava um tijolo, um dava uma areia, outro ajeitava e ia e construía a casinha daquele irmão. Então, quer dizer, havia isso. Então, Jesus, ele testou aquele jovem rico e disse: vai, vende o que tens e dá aos pobres. O jovem rico disse: eu obedeço os mandamentos desde a minha mocidade. Mas vejam bem, na realidade ele nunca obedeceu mandamento algum, porque ele era avarento. E quem é avarento, o amor dele está no dinheiro. E quem ama o dinheiro não ama o seu próximo. E quem não ama o seu próximo não entra no reino de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Na história de Cristo, era a única, na história que Cristo contou, Deus era a única fonte de ajuda ao mendigo. Porque certamente o rico nunca faria nada por ele. É importante ver esta parábola de Jesus como uma continuação do seu conflito com os fariseus sobre a riqueza. Ele contou isto porque os fariseus, eles eram avarentos. Para os fariseus, uma pessoa só tinha Deus se tivesse riqueza. Para os fariseus, uma pessoa só era abençoada por Deus se fosse uma pessoa rica. É como numa determinada época que o catolicismo romano não permitia pessoas que não tinham posse entrar, né, na igreja romana. Na época de John Wesley, um dos reformadores, ele começava, quando ele falava com um pobre na porta da igreja, os outros ali, vigário, já o condenavam, já diziam: não pode falar com os pobres. Ele trazia um pobre, trazia um pessoal pobre, simples, e trazia para dentro da igreja. E quando ele trazia para dentro da igreja, a igreja romana o condenou e o expulsou. Ele disse: o meu púlpito é o mundo. E foi pregar o evangelho por todo lugar. E ele pregou o evangelho.
né? Pregou o evangelho. Então hoje aí faz parte da história, por quê? Um homem de Deus que pregou o evangelho, né? Então, mesma coisa, os judeus, eles tinham isso, que a pessoa que não tinha posse é porque não era de Deus. Só davam valor àquela pessoa que tinha posse, os judeus. Então, veja bem, Cristo tinha dito, não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Quer dizer, a riqueza, o dinheiro. 16 e 13. Quando os fariseus zombaram, Jesus respondeu: o que entre os homens é levado perante Deus é abominação. Não há dúvida de que os fariseus não se convenceram. E assim Cristo contou uma história. Assim Jesus Cristo contou essa história para eles, aonde Jesus estava ali combatendo com os fariseus sobre os falsos ensinamentos deles, né? Com a intenção de enfatizar a importância do que ele acaba de dizer. Se o homem rico vivesse hoje em dia, seguramente ele seria protagonista de um programa de TV norte-americano intitulado O Estilo de Vida dos Ricos e Famosos. As câmaras estariam voltadas para a sua maravilhosa mansão, com os seus portões de ferro decorados, e nas suas fabulosas festas que ele daria para agradar os seus amigos. É importante, enquanto os equipamentos de filmagem eram levados para a casa do rico, um dos operadores das câmeras poderia ter tropeçado no pobre, abandonado o mendigo que teimava em permanecer na calçada do lado de fora da casa do rico. Certamente ele era indigno de ser notado pelo dono da casa, que nunca pensou no faminto que estava lá fora. Olha, que coisa terrível. Um homem rico que nunca pensou no seu semelhante, nunca pensou no seu próximo. Foi isso que Jesus Cristo disse para aqueles fariseus. Vocês não pensam no próximo, vocês só pensam em você mesmo, em vocês mesmos. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que pensar no próximo, nós temos que amar o nosso próximo. Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Está vendo aí? Apesar de tudo, Lázaro suspirava por uma migalha que caía de sua mesa. Se olharmos apenas para esta vida, o homem rico parece ser ao mesmo tempo abençoado e feliz, e o homem pobre rejeitado e amaldiçoado. Não há dúvida de que as pessoas na primeira situação seriam tidas como de alto valor e as outras seriam vistas como detestáveis. Está vendo aí? Então Jesus disse que ambos morreram. Assim, repetidamente, as suas posições são invertidas. São invertidas agora as posições. Lázaro se encontra-se no seio de Abraão. Uma expressão ao mostra reclinando-se no lugar de honra, no banquete que simboliza as bênçãos eternas, enquanto que o homem rico encontra-se em tormento, separado do lugar de bênção, por um grande abismo. Olha que coisa terrível. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Lucas capítulo 16, versículo 26. Há um grande abismo. Então não há. Então é necessário que o homem ele creia no Filho de Deus. É necessário que você creia. Não há outra solução. Não há outra saída. A única coisa que o homem ele pode agir com respeito às coisas do reino de Deus, ele só pode decidir a ouvir a palavra e nada mais.
Ele decide ouvir a palavra de Deus. Então, ele diz, eu quero ouvir a palavra. Então, ele vai ouvir a palavra. E quando ele ouve a palavra, onde entra aquele versículo, gosto muito de citar esse versículo, Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela ministração da pregação da palavra de Deus. E aí, a pessoa recebe, né, de Deus o dom maravilhoso, que é o dom da fé. E aí começa aí a regeneração, a transformação do poder de Deus na vida dessa pessoa. Então, vamos buscar cada dia mais a Deus, que a humanidade busque mais ao Senhor, que os monteirenses busquem mais ao Senhor. Vocês, senhores pais de famílias, que vocês escutam, que vocês possam ouvir mais, dar mais ouvido à palavra de Deus, que vocês possam dar mais lugar a esta palavra, ao ouvir, para ensinar aos seus filhos, ensinar aos jovens da nossa cidade. Os jovens vão para os bailes, os jovens vão para futebol, os jovens vão para todos os lugares, menos na casa de Deus, menos ouvir a palavra de Deus. A coisa mais difícil que tem é você ouvir um jovem dizer assim, eu quero ouvir a palavra de Deus. Os jovens só querem saber de beber, de farrar, de andar em lugares aonde está fora da palavra de Deus, aonde a palavra de Deus não apoia, aonde a palavra de Deus não concorda. Então é por isso que nós vemos aí coisas terríveis que têm acontecido na população brasileira, não somente aqui em Monteiro, mas em todas as cidades do nosso Brasil. Os jovens de hoje, o qual não amam seus pais, não dão valores aos seus pais que deveriam dar, não amam, não respeitam os seus pais como deveriam respeitar. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz, honra ao teu pai, honra a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida sobre a face da terra. As pessoas só pensam em festa, as pessoas só pensam em banquete, igual esse homem rico dessa parábola. As pessoas não se lembram de dizer, eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu já fiz festa o ano inteiro na minha casa, já fiz forró o ano inteiro, agora eu quero ouvir a palavra de Deus. Mude sua concepção a respeito da vida que você está levando, a respeito da vida que você está vivendo, porque o ser humano, ele é dependente de Deus, só Deus, para agir na vida do ser humano, para abençoar, para proteger ele de todo mal, para guardar dos laços de morte, para guardar das setas do diabo. Somente na presença de Deus é que o homem alcança essas bênçãos e essas vitórias. E as pessoas têm procurado em outros lugares. Amém? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, e que você creia na palavra de Deus, para que você, quando partir dessa vida, não vá para um lugar de tormento como foi aquele rico. Pessoas só se lembram de festa e de farra, e de festa e de farra, e não se lembram de um Deus todo-poderoso que lhe deu a vida, que lhe deu o fôlego de vida. É necessário que o ser humano, ele pense um pouco, pare um pouco para pensar que sem Deus, eu e você não somos nada. Sem Deus, nós somos apenas pó, nós somos apenas o barro que sobrou. Mas com Deus, com Jesus na nossa vida, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Nós vamos orar pelo Edivaldo, vamos orar por todos que estão aí nos assistindo, e pelo Edivaldo Ventura, que está um pouco enfermo. Vamos fazer essa oração nessa hora. E você que ouviu essa mensagem, vá lá, nos visite na Igreja Apostólica Poder da Fé. Estamos ali ensinando a palavra de Deus para que você venha aprender a palavra de Deus, porque quando o homem, ele aprende, ele examina as Escrituras, então a vida desse homem é transformada, é impactada, e ele é feito nova criatura através do ouvir a mensagem poderosa da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Eu quero já orar por essas pessoas e também pelo Edivaldo Ventura, neguinho, né, que está necessitando de oração. Nosso irmão, vamos orar por ele. Neste momento, vamos unir a
nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, ó Deus, nesse momento tão especial, Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai querido, para pedir a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossa vida, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de todos os ouvintes, Pai amado, essas pessoas que nos ouvem através da imprensa FM, essas pessoas que estão aí do outro lado, meu Deus, que necessitam de algo que somente o Senhor pode fazer. Essa pessoa que necessita, Pai querido, de um milagre na sua vida. Essas pessoas que estão enfermas. Pai querido, eu te apresento a vida do Eduardo Ventura, lá em São Paulo. Eu te apresento a vida dele, passa o teu poder. Pai querido, restitui a sua saúde. Pai amado, eu te apresento a vida do Edivaldo Neguinho. Pai amado, toma a vida do Neguinho em tuas mãos. Restaura a sua saúde, sua visão, Pai querido, porque tu és um Deus que tudo pode fazer. Abençoa a vida do Neguinho. Pai amado, abençoa ele, sara ele, Pai amado, e que ele venha, Senhor, crer na tua palavra. Abençoa ele, abençoa a casa dele, meu Deus, livra ele de todo mal, que ele venha receber de ti um milagre, que ele venha receber algo da tua parte, Pai querido. Nós oramos, nós cremos que o Senhor tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos, porque o Senhor sabe mais do que nós mesmos o que nós necessitamos. Pai amado, toma a vida de todos em tuas mãos. Abençoa a vida do Neguinho, Edivaldo Ventura, abençoa ele, Pai amado, sara ele, sua casa, sua família. Fátima, abençoa Fátima, abençoa ali todos ali, sua filha, abençoa todos os seus filhos, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu creio, abençoa a todos, que haja um milagre da tua parte, eu creio, no nome santo e poderoso de Jesus, amém, graças a Deus e amém. Eu volto, programa pastora da continuidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, lhes levarei. Nós conhecemos. Paz, irmã Lígia. Muito bem, obrigada, irmã. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai.
graças a Deus, já louvamos a Deus, né? Pela vida de todos os irmãos, palavra abençoada que acabamos de ouvir aí com o pastor Edivan, né? Quero dizer para você que você que ouviu essa mensagem, né? Com certeza, eu creio, né? Que o Espírito Santo, né, já falou ao teu coração, né? Nós sabemos que o dom da fé é algo especial que nós recebemos de Deus. Então, se você recebeu o dom da fé nessa noite, que o Senhor continue abençoando a sua vida, né? Já louvamos a Deus por essa rica e abençoada oportunidade. Agradecemos a Deus, né, por todos os amigos e irmãos, os irmãos que acompanharam aí e amigos na live do cantor Danúbio Leal, também os pastores Edivan e Elisângela, que o Senhor continue abençoando, também os amados irmãos e amigos que ouviram através da Rádio Imprensa FM, né, que o Senhor continue abençoando a todos, e amanhã, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui mais uma vez às 21 horas com mais um programa Voz Apostólica. Esse programa de hoje teve a apresentação desta que vos fala, a pastora Elisângela, na ministração da Palavra de Deus, pastor Edivan, e participação especial do cantor Danúbio Leal, e na sonoplastia o nosso amigo Lucenildo Santos. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos. Obrigada e até amanhã com a graça de Deus. Você acabou de ouvir. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência.